sabe? Mas eu acho que não. Aqui apareceu como a gravação sendo iniciada. Agora está gravando. Que agora está gravando, né? Para mim apareceu que a Érica foi removida. É isso que eu ia falar. Ele só começou a gravar depois que quicou a Érica, porque eu não sei. Mas o Meet tem dessas coisas. Então, eu precisava tentar entrar em contato com ela, ver se ela entra de novo, se ela consegue... Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou retransmitir aquele... O Aldo já gerou um link que eu vou retransmitir lá no grupo, então. Tá bom. Tá bom, Aldo? Tenta ver se ela consegue entrar aqui. Às vezes ela consegue entrar de novo. Se ela não conseguir, eu retransmito para aquela sala 2, vamos chamar assim. Tá bom. Vamos ver se... É que a gente não vai saber se tem mais gente entrando, né? Porque se ele, por acaso, de alguma forma, ele limitou... Tá entrando mais gente? Tá entrando, né? Então tá. Tá entrando Então, mas gente ainda. ele não limitou por causa de quantidade ainda. Mas isso não é a primeira vez que eu vejo acontecer, não. Ele só autoriza gravar depois que ele quica algumas contas. Eu ainda não entendi o porquê, mas que ele faz isso, ele faz mesmo. Não, mas tá entrando gente. Acho que o limite ainda é 100, então acho que não vai ter problema. Professor Flávio. Oi. Aqui no meu já apareceu gravado. Tá gravando já. Tá gravando, já tá gravando. Em cima da cabeça do senhor tem o grave, vermelhinho. Então, vamos lá, gente. Boa noite a todos e a todas. Prazer imenso de tê-los aqui novamente. Principalmente os que vieram na primeira aula, no primeiro encontro nosso. Quer dizer que o Tico e o Teco continuam vivos, com saúde, não pegaram Covid, maravilha, viu? E também porque vocês olharam bem e falaram, deixa eu checar hoje se é aquela coisa toda mesmo da primeira aula, se vai continuar daquele jeito. Então, você vai descobrir daqui a pouco. A Simone está até coçando a cabeça já, porque ela já sabe. Olha, daí para pior, gente. Ela está pensando, ó, você sabe que eu escuto o pensamento, eu falei na aula passada, né? Então, mas é com muita gratidão que eu vejo vocês aqui, os rostos que eu já me lembro da aula passada e os que estou conhecendo agora, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula dessa disciplina, em que nós vamos continuar trabalhando aqui a perspectiva da relação com o saber, da biografização e da reprodução cultural. Se vocês puderem manter o microfone fechado, é melhor para a transmissão para todo mundo, tá? Porque assim não dá interferências daqui. Mas se precisar falar alguma coisa, pode abrir o microfone a hora que você quiser. Se você usar o recurso de levantar a mão, fica bom. E quando você falar, lembrar de abaixar para a gente poder passar para a próxima pessoa ou para a gente saber que você já falou o que desejava, ok? Muito bem. Vamos fazer uma recapitulação muito breve de qual era a intenção na primeira aula e qual é a perspectiva, sobretudo, dos 3 primeiros capítulos que eu disponibilizei no livro do professor Bernard Charlot, da relação com o saber, elementos para uma teoria. Eu vou tratar pontos fundamentais apenas como retomada, não daria para tratar tudo novamente, ok? Tem gente pedindo para entrar. De vez em quando eu vou parar um pouquinho, que eu preciso permitir a entrada de mais alguém que está pedindo, ok? Pois bem, nessa perspectiva teórica, o homem não nasce pronto. O ser humano, ele nasce um ser da espécie humana, mas ele não nasce pronto. A boa notícia, ele não vai ficar pronto nunca. Ele vai ter sempre alguma coisa nova para aprender. A gente aprende a cada coisa, né? A gente fala isso, inclusive, com frequência. Não, nossa, por essa eu não esperava, está aprendendo uma coisa nova. Aí você vê uma notícia nova, você conhece uma pessoa nova, e se você prestar bem atenção ao espelho toda manhã, depois que você levanta, você vai encontrar uma pessoa nova ali também. É a mais nova versão de você mesmo, ou de você mesmo. Entende?
Então, se não nascemos prontos, nós somos, como eu dizia no encontro passado, nós somos vocacionados a aprender. Para ser, é preciso aprender. Senão, nem a própria existência a gente não daria conta dela. Agora, eu queria fazer um parêntese já de cara nessa ideia. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar, mas existe até hoje, foi uma perspectiva teórica importante, até hoje muita gente se deixa convencer por teses dessa perspectiva teórica. Eu não faço críticas a nenhuma perspectiva teórica no sentido de que as perspectivas teóricas tem alguma que não vale a pena. Eu digo que a gente precisa conhecer a perspectiva teórica primeiro, antes da gente fazer qualquer crítica. Então, e sei que há coisas interessantes e valiosas em quase todas as teorias. Mas eu queria destacar uma coisa: nós estamos trabalhando na perspectiva da relação com o saber, e nessa perspectiva teórica não combina, não cabe a ideia de essência ou de natureza humana. Do ponto de vista filosófico, antropológico e sociológico, essa perspectiva, essa ideia não faz muito sentido, não. Com todo respeito às teorias essencialistas, ou às teorias inatistas, né? Aquelas que dizem que a pessoa ela já é tudo que ela vai ser na vida, ela já é ao nascer. Essas são as perspectivas essencialistas ou inatistas. Com todo respeito a essas perspectivas, mas não bate com o que nós estamos trabalhando aqui. Ok? Na perspectiva da relação com o saber, o homem nasce como um ser incompleto. Para ser algo além de um indivíduo, da espécie humana, ele precisa aprender. Primeira questão que a gente vai retomar nessa perspectiva teórica. Nesse sentido, qualquer um de nós, de uma forma ou de outra, serve, funciona, atua, de certa maneira, para ensinar alguém alguma coisa. Uma criança de 2 anos ensina alguma coisa para uma criança de 1 ano ou para um bebê. Por quê? Porque ela está num processo de aprendizado também, e a outra está chegando agora, um pouco antes dela. Perdão, um pouco depois. Então, como eu dizia, nós chegamos no mundo, porque o mundo já estava antes de nós. E ele já era humano. Então, nós vamos nos tornando seres humanos no processo. Aí cabe um segundo parênteses, para além dessas teorias essencialistas ou inatistas. Se nós vamos nos tornando humanos, como eu disse no encontro passado, não quer dizer que ser humano é ser bonzinho, é ser amável, é ser cortês, é ser gentil. Não. É ser aquele que está sendo integrado à experiência humana. Então, hoje nós vamos introduzir uma questão nova, que é a ideia da experiência. Experiência aqui não é uma simples palavra, sem pretensões, ela é uma filiação filosófica numa determinada perspectiva, que cabe bem com a nossa. Não é exatamente a experiência no sentido do existencialismo, que é uma corrente filosófica que eu respeito, que tem várias coisas interessantes, mas não é a mesma coisa. A existência do ser humano não se dá porque ele nasce no mundo humano, se dá porque ele se torna humano. Ele está vocacionado para ser humano. Ele está chamado, convocado, quase que obrigado a aprender para ser humano. Pois bem,
Então, considerando que nós estamos dentro de um curso da área da educação, nós precisamos levar em conta o que nós estamos fazendo como educadores, em particular dentro da escola. Dentro da escola, trabalhando em qualquer uma das funções. Eu disse no encontro passado, e nós vamos fazer um parêntese aqui, um combinado. Eu acabo de chegar à terceira idade, o clube está festejando a minha chegada ainda, então eu já estou me dando o direito de falar que eu falei na aula passada, mas eu não tenho a menor ideia se eu falei mesmo ou não falei, eu não lembro. Então, às vezes eu falei em outro lugar e estou dizendo que foi aqui. Você não liga não, tá? E vamos combinar, porque eu faço esse combinado com os alunos da graduação. Vocês fazem cara de balançam a cabeça como se fosse a primeira vez que você está ouvindo, senão eu vou ter que ir para o analista depois, para o geriatra, sabe, essas coisas incômodas, inconvenientes. Então, vamos, olha lá, presta atenção. Fica, olha bem para a cara do professor Antônio, que está ali no pé da tela, ele fica com essa cara assim de estátua de mármore, eu falo as coisas, ele nem liga, entendeu? Ele olha para mim e fala, você já falou isso aí outro dia? Fala, Aldo. Professor Flávio, só um instantinho. Ou não? Por causa do problema na transmissão, tem gente numa outra sala. Certo. E aí, precisando, eles não vão conseguir falar aqui. Certo. Aí eles falam lá no chat e eu retransmito aqui. Tudo bem? Só para o senhor ficar sabendo. Eles conseguem me ouvir, Aldo? Eles conseguem te ouvir e te ver perfeitamente. Ah, então tá bom. Só não conseguem falar aqui porque eles estão numa outra sala, que está sendo retransmitido. Maravilha. Bom, então, o pessoal da outra sala, fica atento aí. Boa noite a todos vocês, que eu ainda não vi quem é, mas nós estamos aqui. Então, nessa perspectiva, eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, vocês estão sendo convidados a uma tarefa, a uma atividade, que é uma atividade intelectual. Qual atividade é essa? Quando a gente se põe a cursar, né, a fazer um curso, a gente está se dizendo que a gente está disposto a realizar uma atividade intelectual. Pois bem, essa é uma das primeiras coisas na relação do saber que é importante que a gente saiba. A atividade intelectual só pode ser desenvolvida por duas razões básicas. Primeiro, porque a gente deseja realizar um esforço intelectual. Então, além de não sermos humanos de nascença, somos seres da espécie humana, nós somos todos seres desejantes. Pois bem, a segunda razão que nos move a colocar essa questão do aprender em jogo e do saber é só sabemos em torno daquilo que faz sentido, daquilo sobre o que nós conseguimos produzir sentido. O que não faz sentido, a gente não consegue produzir em forma de saber. Chega para nós como informação, mas provavelmente vai permanecer como informação. Aquilo que faz sentido, nós podemos dizer que sabemos. Então, eu dizia na aula passada, eu sei andar de bicicleta, eu sei passar a manteiga no pão, eu sei dar aula, eu sei ler um texto, eu sei uma série de coisas. Por quê? Em todas elas, a produção do sentido, ela se deu em função do meu esforço intelectual, porque eu desejo naquela direção. Então, lembre-se que eu preparo os encontros, as aulas, e lá no meu plano de aula de hoje, às 19h24, está escrito assim, fazer a primeira pergunta difícil da noite. Aí vai.
Se todo mundo deseja, porque todo mundo é humano, está no mundo dos humanos. Todos esses seres que chamamos de humanos são humanos. Então, todos eles desejam. E todos eles precisam produzir sentido para chegar a produzir saber. Então, o que acontece com a gente quando a gente, diante de crianças, de jovens, ou de adultos, lá na educação de jovens e adultos, lá na EJA, o que acontece com a gente que se põe no lugar de educador, no lugar daquele que trabalha na escola? O que acontece com a gente que a gente perde de vista que aquele ser que está na minha frente deseja saber? Por que a gente deixa escapar isso? Eu digo, sabe por que eu pergunto isso? Porque quantas vezes você perguntou para a criança, para o jovem ou para o adulto o que ele deseja saber? Eu não estou dizendo que você nunca fez essa pergunta. Eu estou dizendo uma outra coisa. Quando eu pergunto quantas vezes, na verdade, eu estou perguntando assim: como escola, que somos nós, educadores, e todos os adultos que trabalham na escola, de uma forma ou de outra, educam de alguma maneira, todos os adultos, não são só os docentes, os não docentes também educam. Todos nós nos relacionamos com aqueles que chamamos de alunos, né? Mas você já ouviu essa expressão, provavelmente? Originalmente, a palavra aluno significa aquele que não tem luz, né? E aquele que não tem luz, ele deve estar na escuridão. Então, nós, ao levarmos essa pessoa à educação, nós estaríamos dizendo que nós estamos trazendo ele para a luz. Essa é uma ideia muito cara ao iluminismo, às teses iluministas. Nós, iluminados, iluminamos os caras da escuridão, que estão lá na sombra, ou que não estão enxergando direito. Eu não vou muito longe com isso, mas eu estou tratando, de certa forma, com alguma ironia, porque essa questão é importante. Primeiro, porque aqui nesse curso não tem nenhum aluno. Nós estamos não só renomeando cada um que se inscreveu para vir aqui, como cursista, ou como aquele que está em curso, né, que está acompanhando uma formação continuada, mas também convidando cada cursista a olhar para aqueles com os quais trabalha, lá na escola, lá no seu setor de trabalho, dentro da educação, e se perguntar por que ele deveria ser aluno, exatamente, nessa perspectiva de aquele que não conhece, não sabe e não sabe nada, porque a gente não costuma perguntar para ele o que ele sabe, porque a gente não costuma fazer o nosso planejamento de docentes, junto com a coordenação pedagógica ou com a direção da escola, com base no que eles sabem, não sabem e desejam saber. Você poderia dizer, mas professor, convenhamos, é muito difícil, a gente tem que fazer o planejamento lá no começo do ano, eu já tenho que estar lá com tudo planejado que eu vou fazer o ano inteiro. Por quê, hein? Ou mesmo que você diga, isso é uma determinação da rede, da escola, todos os municípios, o Estado, todo mundo faz, qual é o problema? Problema nenhum. O que eu estou chamando a atenção é o seguinte: podemos fazer o planejamento normal que a gente faz todos os anos. Até aí não tem problema nenhum. Os alunos normalmente não estão presentes, não só por conta agora da pandemia, né? Por todas as razões. Todos os anos eles não estão presentes naquele momento, a gente é chamado à escola um pouco antes para vamos conversar e tal. Tudo bem que também tem muito planejamento, que significa
limpar o armário, esvaziar algumas gavetas, etc. Vocês acham que eu nunca passei pela escola antes, né, gente? Eu passei pela escola, viu? É que a gente põe... Primeiro, porque a gente está doido para encontrar os colegas. Põe todas as fofocas em dia, com direito, viu? Fazer fofoca na escola é um direito. Deixa eu dizer aqui. Devia ter um espaço reservado no dia, na jornada escolar, para duas coisas. Uma eu vou propor aqui para vocês, que nós estamos trabalhando na perspectiva da chamada escola outra. E essa coisa eu aprendi fora daqui. Achei o máximo. Achei o máximo. É um cartazinho espalhado pela escola inteira, uma escola que eu visitei, escrito apenas assim: silêncio, estamos lendo. Sabe o que eles fazem naquela escola? Todos param, não trabalha nem a merendeira, nem a faxineira, nem a diretora, nem a professora, todo mundo para naquele momento, não sei se é 20 minutos, se é meia hora, se é uma, não sei quanto tempo é, não perguntei lá. Mas todos param para ler, eu acho que até as moscas devem estar lá parando para ler o livrinho das moscas. Olha que ideia legal. Você quer ensinar a leitura? Então, olha aí uma dica. Chega lá na escola e fala, vamos fazer uma pausa para a leitura todo dia? Que seja 15 minutos, não sei quanto tempo. Conversa lá com o povo da escola. E aí, a gente vai ler o quê? Gente, com tanta criatividade, não me faz essa pergunta, não. Leu de tudo. Leva bons romances, leva de casa. Distribui na sala. Gente, pode parar agora todo mundo que vocês estão fazendo. Ó, livrinho na mão aqui. Lê 2 páginas, tá? 10 minutos, 5 minutos, 12 minutos. Primeira coisa é essa. Silêncio, estamos lendo. Ninguém atende telefone nessa hora. Ninguém faz reunião. Ninguém sai, ninguém entra. Eu fiquei espantado. A escola parecia um deserto. Mas você olhava para todo mundo. Estava todo mundo sentado no chão, no pátio, na cadeira, no telhado, em todo lugar tinha gente com o livrinho aberto, lendo. Achei genial. Falei, eu vou contar isso aí para o povo, para eles saberem que existem outras formas da gente inventar a escola. Bom, que sonho! Como assim, Marcela? Estou brincando, Via. É uma delícia, você não tem ideia como é que eu fiquei assim, de queixo caído, tá? Mas aqui, por enquanto, é sonho, é ideia, mas eu vou perguntar quando eu voltar às aulas presenciais, o que vocês andam fazendo lá na escola? Olha só o professor dando bronca já de cara, tá vendo? Gente, nessa perspectiva que nós estamos trabalhando, da relação com o saber, nós vamos trazer para o âmbito dessa perspectiva uma outra paralela que casa muito bem, que permite que a gente se pergunte o que é que nós estamos fazendo dentro da escola. Eu acho que eu falei isso semana passada, mas se eu não falei, eu vou falar aqui de novo. Tanto é que eu vou escrever no chat. O que estamos... Não. São 2 perguntinhas. O que estamos fazendo? E a segunda, por que fazemos isso que nós estamos fazendo? A primeira pergunta é de uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo nessa aula? O que estamos fazendo nessa disciplina? O que estamos fazendo nessa classe do 5º ano C? O que estamos fazendo com essas crianças do berçário? O que estamos fazendo com esses professores aqui reunidos ao nosso redor? O que estamos fazendo? Perguntar o que estamos fazendo é uma pergunta absolutamente necessária. Tá? Porque a segunda pergunta vem logo em seguida, olha. Por quê? Por que fazemos isso que fazemos? Nos perguntarmos na escola. Você já parou você já teve vontade algum dia? Aqueles que eu sei que são professores aqui, a Nícia, Simone,
o Mauro, todo mundo que é professor aqui, você já teve curiosidade um dia de sair da sua sala e entrar na sala daquele pessoal do lado ali, da frente, que a molecada não para de rir? O que ele está fazendo lá? Então, o que está fazendo é uma pergunta excelente. A gente precisa perguntar isso todo dia. O que eu estou fazendo nessa vida? O que eu estou fazendo nesse curso? Mas você sabe o que é melhor? Melhor do que essa pergunta? É perguntar para a criança, para o jovem, para o adolescente. O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui hoje? Essa é uma pergunta bastante simples, mas tem muita gente que confunde o que é simples com o que é fácil. Ela não é fácil, ela é simples. E a criança que disser, professora, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Nossa, então vamos tentar descobrir. O que você está fazendo nessa aula? Eu me lembro. E a gente, quando pergunta para a criança, a gente tem que estar preparado, porque vem cada resposta, né? Eu, depois, numa quinta série, sexta série, antigas quinta ou sexta série que eu dava aula, há um tempo atrás, lá em 1900, era Cide Almeida. Não é para ficar imaginando a minha idade também, para. Eu virava para a lousa, a menininha andava. Eu virava para trás, ela estava, além de andando, conversando com alguém. Eu voltava e falava, menina, senta. E menina senta, e menina senta, e menina senta. 347 vezes depois, uma hora eu virei, ela estava de pé no meio da sala. Eu falei para ela, você vai sentar ou está difícil? Você já imagina a resposta dela, né? Ela não teve dúvida, ela falou, está difícil. Eu ri na hora. Pensei bem, pensei comigo, o que tem ela andar? Ela não vai escrever, ela não vai aprender. Aí a gente vem com os decretos, né? Decretos na cabeça da gente. Ela não vai aprender, ela vai atrapalhar, certamente. Ela está desinteressada, ela é indisciplinada. Aí a gente tem um rótulo para cada hora do dia. E às vezes ela só está andando, às vezes ela está precisando andar. Você já teve vontade de sair correndo da sala um dia? Então, eles também. Eles também têm. Né? Você já teve vontade de sair correndo de casa um dia? Ai, não estou aguentando mais, povo, que eu preciso respirar um pouco. Eles também têm. Os outros de casa, inclusive. As crianças também. Né? Então, eu estou falando isso. Peraí, gente, eu pus um ar aqui, o negócio está querendo ficar muito gelado, eu vou virar um picolé. Onde eu quero chegar? A nossa pergunta, segunda pergunta difícil da noite, às 19h37. Está lá no meu plano de aula. Como nós vivemos a nossa vida dentro da escola? Como assim? Então, tem uma parte da nossa vida que a gente vive dentro da escola. Como é que é essa vida? Ou você nunca parou na hora do cafezinho chorar as pitangas nos ombros da colega ou do colega, dizendo, estou triste, não estou aguentando mais, não sei o que fazer com aquela turma, não sei como é que faz para ensinar o Joãozinho, eu não sei o que a coordenadora quer, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ou será que isso só aconteceu comigo? Não é, Simone? Às vezes eu olho para o povo tem a impressão que acontece só comigo essas coisas. Não é possível, gente. A Denise colocou assim, olha, já colocamos essa ideia em prática numa escola particular em Santa Catarina. Que legal. Mas era por um período curto de tempo. Funcionava exatamente assim. Todos paravam, só não o rapaz da informática, que passava tirando fotos. Cadê? Em todas as turmas. Chamávamos de parada da leitura. Olha, adorei o nome. Depois da primeira, repetimos por alguns semestres no colégio de educação infantil ao ensino médio. Todos paravam, até a secretaria, zeladoria, enfim, avistamos a comunidade, avistamos, né? Do parque, parar
Não, agora eu não entendi o que está ali, mas convidando-os também para parar. Então, parada da leitura, sabe? Cria um nome diferente. Penso um outro nome. Me lembrei de uma vez que perguntei para o professor de matemática por que precisava repetir aquelas fórmulas gigantes. Foi um desabafo, mas o professor não gostou. Claro que ele não gostou. Eu vou arriscar por que ele não gostou. Posso estar errado, tá? Ele também não sabia por quê. Não, já não foi aqui. Ó, eu vou dizer que foi aqui que eu falei, vocês concordem comigo, tá? Eu dei uma aula numa sala de 70 engenheiros, uma vez, que fazia uma especialização, e eu dava uma disciplina de didática do ensino superior. Perguntei quem conhecia a fórmula de Bhaskara, todo mundo levantou as duas mãos. Quando eu perguntei por que servia, mas nem os grilos da sala não piavam naquela hora. Eu falei, gente, o que acontece com vocês? Aí vocês fazem engenharia, vira um engenheiro desempregado e vai desembarcar na educação. E aí você vai ensinar lá a fórmula de Bhaskara para os coitadinhos, que nem eu, que não faz ideia de para que serve aquele negócio. Avisamos a comunidade do porquê pararíamos, convidando-os para ler, convidando-os a parar e ler no mesmo horário. Que legal, gente. Já pensou um horário de leitura combinado na cidade inteira? É um sonho, isso é um sonho. Fala, Aldo. Só uma intervenção, já que está tangendo nessa parte das ciências da natureza, e a gente reflete muito sobre isso para mudar, né, esse caráter do aprendizado mnemônico, né, de fórmulas que, sem aprendizagem significativa, realmente não servem para nada. E muito tem se estudado nessa área de ensino de ciências da natureza, para a gente superar essa ideia. Porque você falar para um moleque, para um aluno, até da graduação, que física e matemática são coisas muito legais, é complicado se ele só associa isso efetivamente a um bando de fórmulas que não fazem sentido. Agora, se você tem a oportunidade, como eu trabalhei muitos anos num laboratório didático de física, você tem a oportunidade de pegar uma turma de ensino médio e levar num laboratório e mostrar duas experiências, os olhinhos brilham. O interesse pela fórmula vai ser algo natural, porque ele vai querer entender de onde vem aquilo que ele viu. Ninguém contou para ele, mas ele viu acontecer. Ele viu o fenômeno, né? Essa abordagem fenomenológica da ciência da natureza que nós não temos, sobretudo no ensino de ciência da natureza no Brasil. Em outros currículos, o próprio currículo estadunidense, por exemplo, é um currículo que privilegia muito mais o fenômeno do que a matematização. E aí o cara entende um pouco mais de ciência da natureza, porque ele não associa física e matemática a fórmulas, e sim a fenômenos. É verdade. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu aprendi. Uma professora colega minha, e depois eu fui ver melhor aquele negócio, como é que era. Existe uma coisa chamada, na filosofia grega, um nômeno. O nômeno é também a essência de qualquer coisa, ou a essência das coisas. Estou falando isso por conta da contribuição do Aldo. O que é o fenômeno? É a manifestação da essência. Não é a essência. Para os gregos antigos, a gente não consegue chegar na essência. A gente consegue ficar no fenômeno. Não é exatamente a aparência, mas é aquilo que nós enxergamos como se fosse a essência. Dito de outra forma, é aquilo que a gente consegue ver. Não é? Mas duas pessoas olhando para a mesma coisa, veem coisas diferentes. Então,
Um aluno olha a fórmula na lousa do professor de física e vê uma coisa, o outro vê outra. Um aluno olha a explicação sobre as regras da sintaxe na língua portuguesa e vê uma coisa, o outro vê outra coisa. Não é? Então, a gente precisa trabalhar na perspectiva do que as pessoas podem ver. Agora, eu acho uma graça quando você participa de uma apresentação de um TCC ou de uma pesquisa já mais elaborada, né, um mestrado, um doutorado, e o sujeito apresenta uma tela que tem um gráfico e começa dizendo assim, como podemos ver aqui, já está complicado já desde o começo. Quem falou para ele que o que ele vê lá eu também vou ver? Entende? Mas é essa ideia de confundir o fenômeno com o nômeno, e confundir a manifestação da essência com a essência. É confundir o relógio com a hora. O relógio não é a hora. Ele nem mostra a hora. Ele faz a marcação de uma coisa que nós vemos como hora. Mas eu não vou seguir muito longe não aqui, porque se eu seguir nesse caminho hoje aqui, metade da turma vai falar, acho que eu não vou voltar semana que vem, não, eu vou esperar passar essa disciplina, porque o camarada não fala coisa com coisa. Mais ou menos assim, vamos deixar por aqui. Eu quero voltar na minha segunda pergunta importante da noite, como nós vivemos dentro da escola. Como é que a nossa vida se dá ali dentro? Porque essa pergunta é da maior importância. São horas da sua vida dedicadas ali dentro. Anos. Não é? Para a criança também. São horas que a criança não está com a mãe dela, com o pai dela, com a família, com a avó, seja lá quem for. Então, são horas preciosas, porque são horas do ser que está tentando ser humano a cada dia, ele está tentando humanizar-se. Nós, educadores, deveríamos estar compromissados com a humanização desse ser, dele e minha, na relação com ele, não é? Porque nós também somos, digamos, destinados a aprender, assim como aquele que está sentado na minha frente, na sala, entende? Então, nós precisamos entender que a vida da gente, ela não ficou lá fora do portão. Ela ganha novos ares, novos amigos, novos olhares, novos sentidos possíveis, novas relações. Entende? O que nos permite dizer que ninguém sai a mesma pessoa depois de um dia de trabalho. Ninguém sai a mesma pessoa, não vai viver da mesma maneira depois de ter dado aula naquela turma. A merendeira não sai a mesma pessoa depois que a criançada toda voltou para a aula com a barriguinha cheia, feliz da vida, né? Ela não é mais a mesma pessoa. Então, aqui nós vamos juntar duas coisas. Presta bem atenção para você ver se você está me acompanhando e está fazendo sentido para você. Por um lado, a relação com o saber não é a relação minha com uma coisa que está externa a mim. Não, é a minha relação com o mundo. Produzindo sentidos o tempo todo. E algumas coisas não produzem sentido. Simples assim, funciona assim. Entende? Essa é uma coisa. Então, a minha relação com o mundo. Quantas vezes a gente pergunta para a criança que está ali, como é que está a sua relação com o mundo hoje? E se eu perguntar para aquela criança que vem com um chinelinho de cada cor no pé? Eu já sei que ela não está vindo com tênis. Que ela vem com aquela roupa suja. Às vezes vem
cheirando urina. E se eu perguntar para ela, como é que está a sua relação com o mundo hoje? Pode falar, Mauro, fica à vontade. Estou aqui por dentro, né? Acho que todos nós, eu falei, eu não vou esperar, porque tantas reflexões, né? Isso vai o tempo, mas aqui dentro fala, né? Eu vou ter que responder dos questionamentos que o senhor fez, né? Que é como vivemos nossa vida dentro da escola. Eu falei, eu vou pensar, vou refletir, vamos deixar a aula terminar, mas eu falei, não, aqui o coração, falei, eu vou ter que falar. O que eu vejo, né? O que eu percebo, normas, regras. E o aluno nos perguntando, professor ou professora, posso fazer isso? E às vezes respondemos sim, não. E aqueles que rompem essas normas, essas regras, são os diferentes, os anormais. Fogem à regra. É isso. Olha aí, gente. Nós não tínhamos essa pulga atrás da orelha. O Mauro fez a gentileza de trazer, né? E é o pior, é um casalzinho, né? Apaixonadíssimo, inclusive. Veja o que esse camarada está fazendo com a gente, está falando para nós. Olha só. A gente vai perguntar da vida na escola, e aí ele nos vem lembrar que a vida na escola é assim. Tem as regras, que muitas vezes a gente chama de regras, mas são normas, ou seja, devem ser cumpridas daquele jeito, naquele momento. Faça sentido ou não, alguém está determinando aquilo, alguém está controlando, alguém está com alguma cadernetinha colocando um ponto negativo na frente do nome não sei de quem, sei lá como é que funciona esse negócio, né? Alguém está olhando para você e falando, por que você está fazendo isso? Ou pior, por que você não está fazendo aquilo que você deveria estar fazendo? Veja só. Eu vou resumir a experiência da vida na escola, sobretudo o que eu desconfio que passa pela cabeça de muitas crianças, numa palavra: controle. É uma pena. Sabe aquela coisa que se popularizou e que todo mundo acha a coisa mais normal do mundo, do sorria, você está sendo filmado? Então, você já parou para pensar o que significa de fato isso? Significa que tem uma câmera que está virada para você. Atrás dessa câmera tem alguém olhando por alguma tela de um computador, de uma TV, de alguma questão lá, e mais, está lhe dando uma ordem: sorria. Porque se você não sorrir, você tem um problema. E é melhor que o problema seja seu, não nosso, que estamos aqui do lado de cada câmera. Se você não sorrir, nós precisamos prestar mais atenção em você. O sorria, você está sendo filmado na sala de aula, poderia ser escrito assim: copia, você está sendo filmado. Reproduz, você está sendo filmado. Fica quietinho, você está sendo filmado. Você pode ser criativo. Eu poderia passar a noite inteira falando outras formas de traduzir essa frase, mas ela se traduz numa coisa só: o controle. Controle do quê? Da vida do outro. E a pergunta é agora aquela que não quer calar. Por que é que a gente tem tanto desejo de controlar a vida do outro? Ah, professor, essa é fácil. Se vocês quiserem descobrir por que é que eu leio pensamento, a Ana Denadai está aqui, vocês perguntem para ela. Ela deve ter uma ideia. Mas eu vou dizer para você o seguinte:
A gente tem o controle pelo outro também como um desejo. Primeiro. Segundo, porque ele dá uma certa sensação de poder. Terceiro, porque ele me dá uma certa segurança. Assim como dá segurança para o camarada que põe lá na loja dele, você sorrir porque você está sendo filmado, porque nós estamos vendo o que você está fazendo, porque nós estamos vendo o que você não está fazendo, mas deveria estar. Então, é a sociedade do controle. E onde supostamente todos controlam a todos. Não é bem verdade isso. Alguns controlam os outros. Mas nós vamos voltar nisso em umas disciplinas mais para frente. A Rebeca disse assim, acredito que seja um pouco mais complicado. Muitas vezes essas normas, regras não advêm do professor, mas do sistema. Você tem razão, Rebeca. Só que eu vou fazer uma sugestão de um filme. Vou até colocar o nome dele aqui. É um filme antigo chamado Um Sonho de Liberdade. Quem não assistiu ainda, tarefa para casa. Assistir o filme. Não precisa anotar nada, não, só assistir. Eu só vou dar uma frase que tem lá. O filme se passa dentro de um presídio. O cara olha para os muros de dentro do presídio e fala assim, engraçado esses muros. No começo a gente resiste. Depois a gente acostuma. No fim, a gente não vive sem eles. Olha que coisa interessante. A minha filha diria, você está dando spoiler do filme. Estou, admito, mas o restante você vai ver lá no filme. Então, é o seguinte, a gente gosta do controle. Não gosta de ser controlado. Mas a sensação boa, né? Quando eu estou com as rédeas na mão, né? E lá no cabresto está o outro. Eu não estou conseguindo ler tudo, gente. Eu leio algumas coisas e volto. O Gabriel disse assim, me veio em mente o clipe da música Another Brick, In the Wall, do Pink Floyd. Muito bem lembrado. Um belo filme. Que, no fundo, é uma crítica da reprodução desse controle na sala de aula. A consequência disso é a tradução do título, ser apenas mais um tijolo no muro, ou seja, ser mais um que reproduz aquilo que foi presenciado na escola. Meu caro Gabriel, você vai me obrigar a entrar num tema que eu estava guardando para mais tarde. Vai ser agora. A ideia da reprodução cultural dentro da escola. Que ideia que é essa? A ideia de que a escola reproduz a sociedade. E reproduz, inclusive, as relações sociais. Eu vou abordar isso mais para frente de novo, mas eu vou dar uma palhinha aqui, como diz a minha esposa. É o seguinte... Lá na empresa você tem o patrão que manda ou o empregado que obedece. Ah, desculpe, gente, agora não é mais empregado, é colaborador, né? Olha o requinte de crueldade. Mas, enfim. Aí lá no hospital você tem o médico que manda, porque ele sabe, aliás, ele sabe mais do seu corpo do que você. Quando você se interna, você não é mais uma pessoa, você é um corpo à disposição dos saberes da medicina. É a mesma relação que tem lá no presídio, o guarda e o prisioneiro. É a mesma relação que tem na sala de aula, o professor e o aluno, ou entre o coordenador e o pedagogo e o professor, ou entre o diretor e o pai do aluno. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, as relações sociais, elas vêm para dentro da escola. Mas constituiu-se uma tese, e eu vou voltar nisso mais para frente, não hoje,
de que a escola reproduz a sociedade. Na verdade, na teoria que eu venho estudando faz alguns anos, que é de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, ele não dizia que a escola reproduz a sociedade, ele dizia que a escola tende a reproduzir a sociedade, inclusive as hierarquias sociais, quem manda, quem obedece, quem sabe, quem não sabe. Enfim, eu estou trazendo isso aqui, mas essa tese da reprodução cultural é muito forte na escola, até hoje. Você quer ver como? O irmãozinho mais velho está apresentando dificuldade de aprendizagem. Aí a mãe vem e matricula um mais novo. Quantas vezes não aconteceu da gente olhar para ele e falar assim, ai, Jesus, quer ver que ele também tem dificuldade de aprendizagem? Que deve ser meio herança, né, genética esse negócio, entende? Essas brincadeiras, às vezes, falam de coisas muito sérias, mas, no fundo, pode estar representando que a gente aceita a tese da reprodução sociocultural também. Por quê? Porque tem um ditado que enuncia-se assim, filho de peixe. Ah, então, esse menino é muito indisciplinado, né? Viu? Quem que é o pai desse menino? Aí ele está preso. Ah, está explicado. Está tudo explicado. Viu? E a mãe? A mãe, ela não vale muito, não, viu? Ah, entendi. Ela deu à luz esse aqui? Ah, entendi. Não precisa. O laudo está dado. É laudo pedagógico. E o Bourdieu vai dizer assim, e esse menino vai amargar uma trajetória difícil dentro da escola. Provavelmente. Mas, como toda regra tem exceção, a gente fala assim, mas olha só essa menininha aqui, né? Um chinelinho de cada cor no pé, um vestidinho meio sujo, tal. Mas ela vai tão bem. Gente, o que quer dizer esse mais no começo da frase? Quer dizer assim, olha, ela devia ir mal. Ela é a exceção da exceção da exceção. E assim segue a vida dentro da escola. Qual vida? Aquela vida que a gente vive dentro da escola. Essas coisas circulando a gente, rondando a gente, convencendo a gente. Sem muitas vezes a gente saber que tem até teorias que explicam isso. Algumas justificam isso. Outras explicam e criticam. Ou nunca aconteceu de você saber, ou com você, ou com alguém, o professor pegar a prova daquele menino que senta no fundão. Um dia ele está dormindo, outro dia ele está andando na sala, outro dia ele não está copiando nada, o caderno está sempre em branco. Aí o fulano corrige a prova e ele tirou 8. Mas antes de mais nada, que ele bate o nome no olho, mas não é o Joãozinho? Ele colou. Certeza que ele colou. Essas classificações sociais que nós fazemos, elas têm história na educação. E tem teoria que justificam e teorias que criticam essas posturas. Mas eu queria dizer para vocês que nós internalizamos essas posturas. Nós internalizamos essas explicações porque as teorias, elas viram senso comum. E ao virar senso comum, eu não preciso mais nem pensar que é teoria, não preciso perguntar nem de onde veio. Ela está ali, convencendo.
o meu dia a dia, a minha vida na escola. Entende? Então, nós chegamos num ponto crucial. É possível nós pensarmos por nós mesmos dentro da escola? Ou será que o livro didático pensa por mim? Ou será que o currículo oficial pensa por mim? Ou será que a professora de mais de 20 anos pensa por mim? Ou será, sabe por que esse ou será é significativo? Por quê? Porque é mais fácil a gente atribuir a outro as decisões sobre determinados problemas que nós chamamos de difíceis. Aliás, nós classificamos alguns problemas de difíceis justamente para ver se alguém se habilita a encarar o problema. E quem sabe nos dar a solução de presente. Nessa hora, eu diria para vocês que eu penso na professora alfabetizadora dentro da escola do ensino fundamental. Quando ela está diante daquele menino, daquela menina, que não vai nem com reza braba, e não consegue repetir o alfabeto. Já estamos em junho, ele não sabe o alfabeto. Ela fala, eu estou falando assim, com esse tom de quem está choramingando, porque a minha esposa alfabetizadora, eu ouvi muitas vezes esse choramingo aqui dentro de casa. Ele não vai, não sei o que fazer, estou virando no avesso, então. Então é o seguinte, a nossa vida dentro da escola é também a vida do outro dentro da escola. Mas vamos voltar lá no começo da primeira aula. Todos aprendem. Nessa perspectiva teórica que nós estamos trabalhando, se afirma claramente dentro do livro do professor Charlot, todos aprendem. Todos são seres humanos. E por que é que na escola a gente às vezes decide que alguns alunos não aprendem? Porque existe o fracasso escolar. Então, vamos voltar para o livro do professor Bernard. Você sabe o que ele afirma categoricamente ali? Que me impactou a primeira vez que eu li. Ele disse sim, fracasso escolar não existe. O que existe são alunos em situação de fracasso, o que é muito diferente. Porque é como se o fracasso escolar fosse uma espécie de nuvem tenebrosa em cima de alguns alunos, que a gente olhasse e falasse, olha, esse aqui não aprende, aquele ali não aprende, aquela lá não vai nem com bomba. É como se o fracasso escolar pré-existisse à existência do sujeito. O que o professor Charlot está dizendo é o seguinte, você não vai encontrar o fracasso escolar andando por aí. O que você vai encontrar andando por aí são alunos, crianças, jovens, adolescentes, adultos. Ou você nunca pegou um texto na mão que você leu a primeira página, os primeiros parágrafos, as primeiras 2, 3 páginas, olhou para si mesmo e falou, nossa, não entendi nada. Se aconteceu com você, bem-vindo ao clube. Comigo acontece toda hora. Eu olho aquele negócio e falo, Jesus amado, o que esse autor está querendo dizer? Que não entendi nada. Vou ter que ler outra vez. Às vezes vou precisar ler mais para frente um pouquinho para ver se entende alguma coisa. Então, eu não posso que alguém venha decretar em cima da minha testa assim, ó, fracassado na escola. Não, peraí, gente, dá um tempo. É disso que o professor Charlot está falando. Do fracasso como um rótulo. Do fracasso como uma autoprofecia, que é tão forte dentro da escola, quanto sutil, de tal maneira
que a mãezinha, pobre, semi-alfabetizada, chega na escola e diz: olha, dona diretora, eu vou tirar esse guri daí, ele não aprende, não, ele é burrinho mesmo. Esse aí não vai, não. Não precisa perder o seu tempo. E lá no fundo, no coração, ela dizendo para si mesma: preciso procurar outro lugar para ver se esse menino tem jeito. Afinal, ele é o meu tesouro. Ah, quem sabe ele vai comigo catar papel na rua, que quem sabe ele aprende a catar papel. Então é o seguinte, se ele aprender a catar papel, ele aprende também na escola. Se ele aprende a trabalhar na banca da feira com a tia, ele aprende na escola. É a escola que precisa descobrir o jeito de fazer aprender. Ah, mas eles chegam desinteressados na escola. Eu vou contar uma coisa para você, que eu li também nesse cara aí, que eu escrevi o nome dele, esse tal de Bourdieu. Ele dizia assim: não existe um ato desinteressado. Olha que coisa. Já sei o que você está pensando, nossa, hoje você só está trazendo notícia ruim, né? Não, calma. É assim, ó. Todo ato tem um interesse, diz o Bourdieu. Todo ato tem um interesse. Se ele não está interessado numa coisa, é porque ele está interessado em outra. Se a gente descobrir o que o interessa, nós temos alguma chance de ensinar para ele o que a gente gostaria de ensinar. Agora, não pode ser também a gente cair na armadilha da informação pela informação. Temos que descobrir o que ele aprende, Eliane, exatamente. E como ele aprende. Que a grande pergunta é o que ele sabe. E a segunda grande pergunta é como é que ele aprendeu o que ele sabe? Mas pergunte para si próprio. Eu sei tal coisa. Como é que você aprendeu tal coisa? E tem três figuras do aprender que o professor Charlot sugere para a gente. Uma é a figura de um saber-objeto. Um objeto-saber. Um objeto teórico. Eu sei falar algumas coisas sobre a revolta de Canudos. Eu ouvi falar sobre isso, eu li alguma coisa, depois eu juntei algumas coisas aqui e ali. Hoje eu sei falar algumas coisas sobre a revolta de Canudos. É lá do tal do Antônio Conselheiro, não é, Simone? A Simone, que é de história, que deve saber. Se eu lembro bem, é daquele. Eu lembro do nome do camarada lá. Então, como é que eu aprendi isso? Vamos ver. Um dia a professora de história apresentou na aula. Depois eu li alguma coisa na apostila, no livro, sei lá, o que eu tinha na minha mão. Depois eu ouvi alguém falando sobre uma tal de revolta de Canudos. Aí eu fui fazendo uma espécie de síntese disso tudo e aprendi que era um bando de gente corajosa tentando criar uma comunidade rural. Vou resumir assim, e que no fim foi massacrada. Essa é uma visão. Tem outras. O fato é que o como eu aprendi, eu sei dizer como foi. Portanto, gente, existe um como o sujeito aprende. Essa é a boa notícia. A má notícia é, não é fácil saber como. Mas começa pela seguinte pista. Que tal se a gente perguntar para ele como é que ele aprendeu o que ele sabe? Entende? Você não nasceu sabendo as coisas que você sabe. E você aprendeu. Então ele também aprende. Mas está uma folia hoje, uma mania, né? Tudo é informação.
E parece que informação e saber e conhecimento é tudo a mesma coisa hoje, sabe? Pasteurizaram tudo assim. É tudo a mesma coisa. Ó, quem tem a internet na mão tem o conhecimento. Não, espera um pouco aí, vamos separar um pouco as coisas. Quem tem a internet na mão tem acesso à informação, muita informação. Numa velocidade e numa quantidade jamais vistos na história da humanidade. Isso é verdade. Mas a informação não é saber. Por quê? Porque se não fizer sentido, diz o professor Charlot, não nasce saber dali. E se eu não internalizar, subjetivando aquele sentido, ele não se transforma em conhecimento. Você quer ver, por exemplo, como é que você aprendeu a dar aula? Olha que pergunta. Boa, incômoda. E eu sei o que muita gente está pensando aqui. Quer ver? Dando aula, professor. Viu, mãe? Eu vou usar uma expressão da minha colega, a professora Sandra Riscal, que vai dar aula com a gente nesse curso, felizmente, mais para frente. Ela fala assim, de vez em quando, ô, cara pálida, presta atenção. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu descobri que quando eu precisava trabalhar um determinado tema na aula, que eu estudava geografia, que eu tinha estudado quando eu era aluno de geografia, aquilo fez sentido para mim quando eu fui ter que dar aula sobre aquele assunto. Já aconteceu com você, de você ter que escrever sobre alguma coisa para dizer que você sabe alguma coisa sobre aquilo? Então, comigo acontece toda hora. Entende? Já aconteceu com você? Não é questão de memorização, gente. E eu não sou contra a memorização. Como é que vai aprender a tabuada sem memorizar nada? Não sei se tem outro jeito. Se tiver, me conta. Eu acho até que deve ter, mas eu não sei. Então, o problema não está na memorização. O problema está na crença de que memorizar é aprender. Não é a mesma coisa. Nesta perspectiva teórica, nessas duas perspectivas teóricas, só aprende o que faz sentido. E só faz sentido aquilo que eu vivencio. Dito de outra maneira, aquilo que eu vivo como experiência. E eu vou dar aqui a definição de experiência que eu estou usando. Ela vem lá do Walter Benjamin, filósofo de não muito tempo atrás, que dizia assim: não é aquilo que acontece com o outro, não é a noção de experimento que tem lá nas ciências da natureza ou nas ciências exatas. Eu ponho 2 reagentes, né? 2 tubinhos de ensaio, cada um tem um reagente, aí eu misturo os 2 e eu de fora fico olhando o que dá a mistura. Isso é um experimento. Eu não me envolvo com o reagente, é lá o reagente. Eu acho que até lá no laboratório de Química e Biologia, dá para questionar algumas coisas, mas eu não vou trazer isso aqui agora. O que eu vou dizer para você é o seguinte: nas relações humanas, eu não tenho uma coisa na minha frente, eu tenho uma pessoa na minha frente. Nas relações humanas, eu tenho o outro na minha frente. E a experiência é justamente os 2 entrarem numa relação da qual os 2 saem modificados. Sai com algo a mais. É como naquele velho ditado chinês, que eu acho até que eu falei na semana passada. Um chinês vem caminhando na direção do outro, e cada um tem um pão na mão e uma ideia na cabeça. Quando eles chegarem, um der o pão para o outro e a ideia, eles vão sair do encontro, cada um com um pão, mas com 2 ideias. A sua e a do outro. Então, é um pouco nessa linha, ó. No encontro com o outro. No desencontro também, viu? Sabe com aquela pessoa que você só desencontra com ela, que não dá certo, que não dá liga, não cola.
sabe o que acontece? Nós só somos o que nós somos por causa do outro. Na relação com o outro. O Vygotsky pensava assim. O Bakhtin pensava assim. O Charlot também pensa assim. O Foucault pensava assim. Tem uma dúzia de gente pensando assim. O Sartre, filósofo francês, dizia assim: o outro é o inferno de mim, mas eu não vivo sem ele. Entende? Aí vai, então, se você tiver com vontade de entender melhor, eu vou indicar outro filme. O Show de Truman. Sem o outro, eu vou deixando de ser humano. E você se lembra bem, não é? Quem assistiu sabe. Olha o spoiler, hein? Eu faço o outro. Ele fez o outro para ele não se desumanizar. Ele fez o Sr. Wilson. E aí era ele, a esposa dele e o Sr. Wilson sozinhos naquela ilha. Professor, não é o Show de Truman. Esse daí que você está falando. Náufrago. É um náufrago. Verdade. Obrigado. Olha aí. Obrigado, Roberto. Eu estava pensando numa coisa e falei outra. É um náufrago com o... Como é que ele chama? Ajuda aí, Roberto. Tom Hanks. Tom Hanks. Mas, de certa forma, eu vou aproveitar o Show de Truman que apareceu aí. A ideia de que parece que tem algo errado com o mundo, né? Você tira o mundo do Show de Truman e põe a escola. Não tem nada errado com a escola. Onde essa experiência com o outro devia ser absolutamente valorizada, mas ela é impactada por um esquema, por um sistema de normas, de leis, de pode, não pode, de agora não, de isso não dá para fazer. Que eu tenho a impressão que a gente vive num mundo onde vivia o Truman, a ilha de Sea Heaven. Onde só tem o mar e o céu mesmo. Que ilha que é essa? A ilha chamada Eu Mesmo. Onde o centro do mundo é o meu umbigo. Então, do que eu estou falando agora? Eu estou falando do seguinte: a experiência de ser humano só é possível na relação de alteridade, na relação entre eu e o outro. Quando eu, por um preconceito qualquer, ajo de tal maneira que desqualifica, que desclassifica, que desumaniza o outro, desumaniza a mim também no mesmo momento. Então, todas as vias do preconceito são formas de desumanização, mas não só do outro. Se tem algo que é democrático dentro da escola, é a desumanização recíproca. Assim como o sujeito constrói o Sr. Wilson, conversa com ele, reclama com ele, para até uma hora e fala: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu estou conversando com uma bola de vôlei. E dá um pontapé na bola.
E no minuto seguinte pula na água, senhor Wilson, pelo amor de Deus, me perdoa. Então, pensa um pouco comigo. Às vezes nós paramos para desqualificar o outro com as coisas que a gente faz. E a gente não para, às vezes, para perceber isso. Então, mas não é só o outro que está sendo desumanizado, diz a perspectiva teórica. Perdão. Que nós estamos trabalhando aqui. E considerar que o outro não aprende é desumanizar o outro. É considerar ele em processo de desumanização. E por mais que possa parecer, por mais poético que isso possa transparecer aqui na aula, é dramático. Eu vou dizer da última vez que eu me lembro, tem outra, certamente. Eu tinha acabado de ser aprovado no processo seletivo para o mestrado numa universidade importante. Aí, claro, eu já olhava por cima do meu próprio ombro e dizia, como falou uma vez o meu aluninho da 6ª série, eu se basto. Nossa, cara, eu consegui essa vaga? É porque é assim, olha, Deus no céu, minha mãe que teve a sorte de me fazer, e depois vem eu. O resto são os mortais, lá no pé do Monte Olimpo. Né? Olha só quem sou eu. Pois é, fui para a aula. Primeira aula, primeira disciplina, a professora pediu uma síntese de um texto. Semana seguinte eu entreguei, todo mundo entregou, eu entreguei também. Uma semana depois ela veio devolver para a gente, foi devolvendo de um, de outro. Você sabe aquela história que a sua não vem? E você vai encolhendo na cadeira, e vai encolhendo, escorregando, escorregando. Chegou na última. Eu já estava embaixo da cadeira. Ela perguntou assim, quem é o Flávio? Só o meu dedinho, assim. Ela segurando a minha folhinha assim, dizia, você não sabe nem ler. Aí, caí do pedestal, né? Tudo bem que ela não precisava ser grosseira comigo, mas ela me deu uma ajuda, viu? Eu não podia nem pensar em reprovar, porque eu tinha bolsa. Eu perdi a bolsa se eu reprovasse uma disciplina. Entendi o desafio. Eu não faria, não defendo grosseria com nenhum aluno, com colega, com ninguém. Mas tomei uma, presta atenção. Aquele cara do pedestal, de 2 semanas antes, falou, cara, você não sabe nem ler, é melhor você aprender a ler. Não. Eu falei, então é para aprender a ler? Olha, eu vou dizer para você, eu fiquei com nota máxima na disciplina dela. Mas quase morri. Então, é o seguinte, eu não sei qual foi a intenção dela. Mas eu podia simplesmente admitir a ideia e falar que não vai rolar, hein? Acho que é melhor desistir, esse negócio não é para mim, não. Aquele que está sentado na nossa frente, o aluno, a criança, o jovem, o adolescente. Ou aquele que não para sentado de jeito nenhum. Ele sabe, ele aprende. De um jeito esquisito, às vezes. Esquisito para mim, para ele não. E mais, sabe para que ele vai na escola? Ele não vai para estudar a fórmula de Bhaskara, nem quem foi Napoleão Bonaparte, e nem porque existem oração subordinada, sindética, não sei das quantas, que eu não sei nem repetir o nome, mas ele vai por uma razão. Ele quer aprender, primeiro. Aprender o quê? Ele quer aprender a ser. A ser o quê? A ser capaz.
O próprio professor Charlot avisa a gente. Ele vai para isso na escola. Além disso, você sabe o que ele vai fazer na escola? Ele vai brincar, ele vai paquerar, ele vai ficar, né? Agora que a molecada fala que eu não sei bem direito o que é, mas ele vai ficar, ele vai trocar WhatsApp com as meninas, com os meninos, ele vai brigar, ele vai fazer bobagens, ele vai para essas coisas. Ah, mas ele não está interessado em saber as coisas. Não está mesmo. Quem falou que ele tem que chegar lá interessado? Ou você está achando que ele nasceu filho de mãe, pai, professora, a tia era professora e o avô era diretor de escola? Não são todos assim. Então, nós é que temos que descobrir como é que vai fazer para interessar ele. Nós é que vamos ter que descobrir um jeito de ser um professor, que a gente está chamando no nosso projeto, né, Roberto, de professor outro. Por quê? Não, mas eu tenho que dar a mesma aula para todos. Aonde você leu isso? Em que curso que você viu isso? Você tem que dar a mesma aula para todos. Aonde está escrito que todos aprendem da mesma maneira e que o aluno aprende melhor se ele estiver sentado? Horas a fio. Sabe aonde? Em lugar nenhum. É que a gente chegou na escola como professor tendo passado pela escola como aluno. O referencial de escola que eu ofereço é o que eu tenho. Mas era bom a gente pensar na mudançazinha de vez em quando. Eu vou inverter agora, Mauro, você espera um pouquinho, que a Alessandra também levantou a mão, depois que ela falar, eu passo para você. Alessandra, a peteca está com você, filha. Fala. Ô, professor, não tem nenhuma, é que o Mauro está com o nome dele, com Mauro e Alessandra, é ele mesmo. Ô, Roberto, obrigado. Viu? Mas segue aí, Mauro. Nem o óculos está funcionando mais, cara. Eu estou cego, meu. Lá tá Mauro e Alessandra. Vai lá, Mauro. Desculpa aí. Mauro, está desligado o seu áudio. Isso, precisa abrir o microfone. Desculpa. Não, professor Roberto, eu disse antes que eu coloquei o nome ali e não sei tirar. Mauro e Alessandra. Ficou, agora não lembro. Eu vou aprender. Vou aprender, tá vendo? Vai lá, Todos vai lá. nós podemos aprender. Com certeza. Não, o senhor está falando dos alunos, né? E os alunos, eu acredito, né, que há muito tempo estão dando pistas do que eles estão querendo. É isso. Você sabe que eu ouvi uma coisa parecida na minha última pesquisa, quando eu entrevistei um professor de matemática, inclusive, diga-se de passagem, pelo jeito, um bom professor, eu acho que ele é. Pelo menos ele falou que é, mas eu estou achando que é verdade. Que os alunos devem gostar muito dele. Ele dizia assim: os alunos estão mudando a escola, quer a gente goste, quer não. Ou a gente vai acompanhar a mudança, ou nós vamos ficar para trás. O aluno quer o diferente. E não quer o diferente apenas porque é diferente. Ele quer o diferente porque ele quer ser desafiado. Ele quer o diferente porque ele aprendeu coisas diferentes. Mas essa coisa de ser capaz, nós somos, professores, capazes de ensinar para o aluno, como também nós somos capazes de ensinar que ele é incapaz. É só a gente querer. A gente é capaz de ensinar ele que ele não aprende, que tem dificuldade mesmo. A gente é capaz de dizer para a mãe do aluno que é Down, que é autista, que é hiperativo ou outras coisas, olha, viu, você tem que entender, mãe, que ele vem aqui para socializar. Né? Que conversa besta é essa?
com perdão da expressão. A mãe quer que ele aprenda. Não sei como ensinar ele, então. Você não sabe como ensinar nenhum dos alunos que vai chegar para você esse ano. Eu disse na primeira aula, acho que disse, ou não sei se foi em outro lugar, não lembro mais. Gente, se alguém está esperando ansiosamente que a escola volte, a escola não vai voltar nunca mais. Aquela escola de antes da pandemia não existe mais. Olha o drama mundial que nós vivemos com a pandemia. Como é que você quer dizer que o aluno que perdeu um pai ou uma mãe, ou os dois, perdeu um irmão, um vizinho, um amigo, um coleguinha de pelada de rua, para essa doença, como é que você acha que ele vai voltar o mesmo para a escola? Não vai. Então, é a grande oportunidade, embora a gente não possa dizer, nossa, que bom que a gente teve essa oportunidade. Não, peraí, gente. Viu? Mais de 570 mil mortos. Nós não podemos falar no que bom, viu? Né? Que pena. Mas vamos extrair dessa desgraceira toda pelo menos alguma coisa de nova, para que seja uma coisa boa. E encarar o sujeito de uma outra forma, o aluno. Encarar ele como aquele que é capaz de aprender a ser capaz. De aprender que ele precisa saber o que ele não sabe. Porque uma coisa eu sei, pelo menos eu faço uma aposta de todas as minhas fichas nessa direção. Vai fazer muita diferença na vida nossa e na do aluno, e na dos alunos, e na de seus familiares, nós pensarmos de outro modo, diferente daquele que a gente pensava antes. Pensar em outros parâmetros, a partir de novas teorias. Aquela teoria de que o pobre tem dificuldade na escola. Ah, gente, espera um pouco. Ah, mas as estatísticas, então a estatística fala muita coisa mesmo, né? Nós precisamos prestar atenção que, embora não seja bom tudo o que aconteceu, nós temos aí uma grande oportunidade de nascer o que nós estamos chamando no âmbito do meu projeto de uma escola outra. Acho que não é a Raíssa, é a Alessandra, como é que é? Você quer falar, filha? Fala. Fica à vontade. É Alexandra, como é que é? Não estou te ouvindo porque o seu microfone está fechado. Desculpa, Alexandra com X. Alexandra com X. Fala aí, filha. Fica à vontade. Não, mediante o que o senhor está falando, eu fico imaginando assim, a gente fala, né, o filho do pobre não aprende, né? Esse é um preconceito, né? Seria, né? Mas o que eu vejo, assim, que não é assim... Você vê aquela pessoa que não tem, vamos supor, menos favorecida lá, que não tem, né? Ela vai chegar cheia, assim, tudo bem, todo mundo tem problema, mas ela chega assim, por exemplo, vamos supor, um caso de violência lá na família. Aí a mãe chega, trabalha o dia inteiro, não tem tempo para olhar para ela, entendeu? E tá nem aí para a lição dela. Certo. Então, tudo isso, eu acho que forma uma questão de, por exemplo, não que isso vai taxar, por isso que ele não aprende, mas, assim, forma um monte de conjunto de coisas que faz com que essa criança chegue diferente daquela, por exemplo, que a mãe. Não porque ela tem dinheiro, mas porque a mãe, por exemplo, ela tem um pouco mais de consciência, né? Vamos dizer consciência, então ela chega, eu sei que é legal minha filha estudar para ela ter
né, mais conhecimento, então eu vou dedicar um pouquinho para ela. Ah, na família dela não tem o problema de ela ter que trabalhar o dia inteiro, então ela tem mais tempo para o filho. Então, esses fatores de coisas que, por ela ter mais dinheiro, faz com que aquela criança vá melhor. Não, então veja bem, o raciocínio perfeito, o problema está na conclusão. Sabe por quê, Alexandre? Sabe por quê? Porque vamos imaginar que ao fazer o raciocínio você estava pensando em duas pessoas reais. Você não precisa me dizer se sim ou se não, nem quem era, tá? Vamos imaginar que você estava pensando numa pessoa A e uma pessoa B. E que você já estava pensando, porque você já viveu essa experiência várias vezes. Uma criança numa família cheia de problemas, de violência, de tudo mais um pouco, né? E uma outra cheia de recursos, cheia de pessoas interessadas, cheia de uma mãe que ajuda, dá até briga entre o pai e a mãe, quem que vai ajudar a criança e tal, né? Pois é. A gente negar que isso existe seria bobagem, né? A gente sabe que existe. A gente também negar que a primeira criança, no caso A, que eu estou colocando aqui, vai ter enormes barreiras para vencer, também é bobagem. A gente está vendo as barreiras. E olha que ainda tem barreiras que a gente nem está vendo, mas elas também estão lá. E, em tese, aquelas da criança B, no caso B, a gente não está vendo barreiras, a gente só está vendo vantagens, só está vendo possibilidades. Então, o nosso olhar também ele já está meio que comprometido. Não é? Pois é. Começa por aí. Eu falo para você que eu dei aula na escola particular vários anos. E me lembro de um aluno, no primeiro ano do ensino médio, de uma escola renomada aqui da minha cidade. Era uma judiação o que se fazia com aquele menino. Ele vinha com a roupa que ele tinha dormido, não penteava cabelo, não tinha um caderno, não tinha um menino bonito toda a vida, olhos azuis. Eu tinha vontade de parar na porta da escola porque eu achava que a mãe dele não deixava ele na escola. Ela expulsava ele do carro. Sabe um botão assim de apertar no carro e jogar o menino dentro da escola? Eu acho que era mais ou menos assim. Não ia nem a paulada. Não tinha vontade, não tinha caderno, não tinha apostila. Parecia na escola particular via. Então, mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar no problema da conclusão que você chegou. Naquele caso que você pensou, ou puder vir a pensar uma hora, tudo bem. O problema é que quando a gente chega a essa conclusão, compartilha essa conclusão, ou algum pesquisador põe isso num livro, ela vira uma coisa chamada lugar comum. Aí que está o problema. Sabe por quê? Porque aí você mesmo, numa outra situação semelhante, ou a sua colega, ou a pessoa que leu aquela pesquisa, aquele livro, ou assistiu aquela palestra de um importante pesquisador da Universidade de Harvard, sabe o que vai acontecer? Aquilo vira um pressuposto. E aí, a conclusão que devia estar no fim, ela vem para o começo da história. E todas as grades de classificação estarão na frente da gente quando eu olhar para o aluno. É como um óculos que põe na cara da gente. Não é para a gente enxergar o óculos, senão ele está sujo, né? É para eu enxergar a partir dele. E eu enxergar bem. Então, eu enxergo bem aquele aluno que está chegando para mim. Já vivi uma experiência dessa que você falou, né? Quando chega um aluno em condições semelhantes, lá no fundo eu não preciso nem elaborar exatamente, concretamente, a frase por inteiro. Eu já tenho a sensação de que não vai dar certo, que ele não vai aprender, que ele tem grandes chances, olha, ele tem as mesmas barreiras. O próprio Charlot trata disso no texto dele, ele diz assim, então, como é que a gente explica que dois filhos de uma mesma família, um aprende e o outro não? Dorme com um barulho desse tamanho. Mas eu tenho uma sugestão de explicação, dada por ele mesmo. É o pressuposto
O Bourdieu, aquele autor que eu citei já hoje aqui, no chat, ele também critica essa ideia. Ele diz, nós estamos convencidos pela teoria do dom. Esse cara tem o dom de estudar. Meu, para com essa conversa. O Bourdieu não era brasileiro, mas se ele fosse, ele fala, conversa para boi dormir. Sabe por quê? Porque a gente coloca o resultado, a conclusão que você tirou, não no fim do processo, mas no começo. E vira regra. E aí aquele que não se enquadra na regra, a gente chama de exceção. Olha que legal. Você entendeu? Então, quando eu disse para você, o problema está na sua conclusão, eu não estou falando do caso que, eventualmente, você pensou concretamente. Sim. O que eu estou falando para você é que esse discurso percorre os corredores da escola e convence a gente facilmente dentro da escola. Então, não só convence, como assim, é vivido isso dentro da escola direto, porque assim, agora a mesma coisa que você falou, o senhor falou daquela história do peixe, peixinho Pode me chamar de você, filho, não tem problema nenhum. Então, tá bom. Peixe, peixinho por exemplo, né? Porque é a mesma coisa, você ouve muitos professores, quem é o pai dele? É um bebum que tá na esquina lá caído. Então, é por isso que ele não aprende nada. É por isso que ele tá assim, que ele é assim, que ele é isso, entendeu? Então, isso é muito construído isso. Muito. Muito. Então precisava desconstruir, porque isso tá enraizado, sabe? Tá enraizado, sim. De chegar no nosso... na nossa alma. A gente respira isso. No sangue correndo dentro da gente. Então, a gente respira isso, entendeu? Respira isso. E melhor, a gente dá as explicações mais claras, fundamentadas estatisticamente para isso. Então, se eu levar a sério as estatísticas, eu teria que chegar à conclusão que pessoas negras têm menos capacidade na escola. Quantas e quantas pesquisas baseadas em estatísticas não falam isso? Você entende? Então, veja, eu volto a insistir, o problema não está no seu raciocínio. O problema está no pressuposto que dá bases para esse raciocínio virar um lugar comum dentro da escola. E a gente passa a desistir antes de tentar. Viu? Mas eu já tentei 10 vezes ensinar isso para esse infeliz. Ele não aprende. Aprende. Ensina 11. Você sabe quantas vezes o Thomas Edison tentou inventar a lâmpada elétrica? 1.637 vezes. Eu costumo dizer, se ele parasse na 1636, a gente estava no escuro até hoje. Né? Não. Então, viu? Mas ele não aprende desse jeito, então tenta do outro jeito. Mas ele não aprende, viu? Muda esse discurso, muda essa visão. Pensa de outro jeito. Alexandra, vamos perguntar para a Ana Mara o que ela quer falar. Ela levantou a mão. Ok. Boa tarde, Flávia. Boa noite, quer dizer. Boa noite. Eu passei por uma situação que eu trabalhei numa creche, numa outra prefeitura, né? Eu sou professora de História e pedagoga. E foi assim, a primeira vez que eu trabalhei com creche, com assim, a idade de creche, né? De 0 a 3 anos. Certo. E eu estava numa sala de berçário com crianças de 1 ano e 2 meses a 1 ano e 8 meses. E tinha uma menininha lá, o nome dela é Helena, linda, linda, linda. Parecia aquelas bonecas, sabe, feita, tão linda que ela era. E ela só chorava. Então, ela era filha de fulana, e como a fulana já dá trabalho, elas ligavam todo dia as professoras para a mãe vir buscar a menina, porque a menina só dá trabalho. E eu entrei 1 mês, né, do concurso, né, que eu fui chamada, e foi 1 mês. Então, no primeiro mês de aula, eu não tive o contato com ela. Aí, na primeira semana, eu vi que
Aquela menina só chorava na minha sala. E a outra professora, que já estava lá um mês, já tinha rotulado ela, que ela era filha de fulana, dava trabalho. Aí eu comecei a observar. A menina chorava, mas na hora do almoço, ela não conseguia comer a comida que a cozinheira fazia, porque ela tinha 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, ela não conseguia comer sozinha. E depois do intervalo, do horário do almoço, ela chorava de fome. E era interessante que ela começava a chorar antes do almoço, né? Que o almoço delas era 10h30, mais ou menos, e depois do almoço ela chorava, até que a mãe vinha buscar. Até eu vi uma professora Adriana ali, ela olhou para cima, aquele tipo, como que ninguém percebeu, né, Adriana? E eu entrei, aí eu falei assim, a comida do berçário 1, que era de 6 meses, 8 meses, era diferente da comida quem tem 1 ano e pouco. Eu não esperei ninguém, eu fui lá e peguei a comida de 6 meses e dei para ela na boca. Falei assim, não come. Aí ela conseguiu comer tudo. Pronto, a menina parou de chorar. Não era mais filha de fulana, era fome. Olha a diferença. Não era porque a mãe dela tinha 6 filhos, era a situação assim, se não tivesse escola, ia passar fome. Era tudo isso que eu via. Não, era fome. É um absurdo isso. Aí a menina, no outro dia, de novo, eu falei assim, não, gente, vocês não estão entendendo. Não é que ela não quer comer comida, ela não consegue comer essa comida que estão fazendo para ela. Pronto, mudou a menina. Não é mais a menina filha de fulana. Era a menina que tinha que ser cuidada de verdade. Aí eu passei por outra história, assim, foi como eu sou pedagoga também, né? Dava aula no primeiro aninho, no segundo ano. Esse menino não quer estudar, ele só dorme. Ele chega na escola, dorme. Como é 1h da tarde, esse menino dorme. Aí eu fui ver a fundo. O menino estava sendo maltratado em casa pelo padrasto. E não comia. Ou, de novo, eu cheguei, gente, criança não é assim. Criança não dorme 1h da tarde, criança de 7 anos. É onde ele tem energia. Falei, gente, aí um dia eu cheguei na escola, e eu trabalhava em 2 escolas, eu levei minha marmita. E eu dei a minha marmita para a criança. Pronto, a criança não dormia mais. Aí o que a diretora fez? A diretora deixava comida do refeitório para ele, a hora que chegava meio-dia ele almoçava. Pronto, era uma criança que queria aprender. Sabe, são situações que a gente tarja, mas a gente não procura a fundo ver o que realmente está acontecendo. Que eu já passei por milhares de situações dessa, sabe? São pequenas coisas que a gente pode mudar, fazer e mudar a vida de uma criança, de um adolescente. Tudo que você está falando assim é incrível, não? Parece que a gente vai enxergando os dias, nossos dias em sala de aula, né? Muito obrigada. Que legal, Ana. Primeiro que eu vou dizer que você é uma professora muito indisciplinada. Quem mandou ir pegar a comida do outro lugar lá para dar para a menina? Graças a Deus, viu? Tem gente desculpa te parar por isso. Realmente, eu levei bronca. Você não pode pegar comida dos bebês para eles. Eu falei assim, eu só olhei para a cara assim, tipo assim, vai cuidar da sua vida. Eu dei comida para impedir, né? Gente, a gente sabe dessas coisas. Esse é um saber que a gente vai adquirindo ao longo dos anos de vivência da vida que a gente vive dentro da escola. Mas eu quero ainda ir mais a fundo. Esse pressuposto, com aquela menina, com aquele menino, a marmita aqui, a refeição do outro nível de criança que você foi buscar lá, em todos os ambientes escolares, em todos eles, sem exceção, tem, todos os dias, situações dessa natureza. Então, a gente precisa fazer uma última pergunta nessa noite, e nós vamos terminar essa aula daqui 7 minutos.
O que é que nos impede de pensar de outro modo? O que é que nos impede de perguntar, será que se eu fizer diferente isso? Será que se mudar aquilo? Será que essa regra é a melhor? Será que isso? Será que aquilo? A gente precisa se perguntar se a estatística tem a verdade nas mãos. Ou se o uso que a gente faz da estatística é o melhor. Porque se eu ler uma pesquisa com dados estatísticos dizendo que a performance de crianças de famílias da periferia, de baixa renda, crianças pobres, estatisticamente diz que essas trajetórias escolares são mais dificultosas, isso é uma coisa. E a pesquisa não está invalidada porque ela disse isso. É como eu falei. Esse resultado da pesquisa, olhando aqueles dados da pesquisa, a pessoa que fez a pesquisa afirmou aquilo, com base nos dados estatísticos. E ela não fez nada de errado. Fez as contas direitinho, tirou a conclusão e tal. O problema é a gente considerar que o resultado dela é pressuposto. Que ele vale no começo da história de outra criança, de outra família. Não é? Porque aí é como se a estatística fosse, que através da estatística, ou das famosas pesquisas dos professores, né, do ITA, tivessem chegado à essência da verdade das coisas sobre tal assunto. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, mas a gente também precisa aprender a desmistificar os resultados, principalmente das teorias. O que nós estamos fazendo nesse curso, e no projeto que nós chamamos de Escola Outra, é esse convite. Será que essa teoria funciona mesmo? Gente, a conversa está boa. Josi, fala, filha. Abre aí o seu microfone e fica à vontade. Boa noite, professor. Olá. Está muito baixinho, não estou ouvindo direito, mas enfim. Tá baixo? Agora melhorou. Vou falar mais alto, vou tentar falar mais alto. Beleza. Melhorou? Eu fiquei pensando aqui que tipo de pergunta também a gente faz para as estatísticas, né? Porque você tem um dado ali numérico, um dado quantitativo, e você pode tomar aquele dado numérico como algo, né, que está dado, ou você pode fazer perguntas para aquilo, né? Diante desses dados numéricos, que tipo de caminhos a gente pode chegar, que tipo de respostas a gente pode ter para além daquilo, né? Justo. Bem pensado. A gente olha o resultado e parece que é o decreto do fim do mundo, né? Não sei por que a gente age assim. Talvez porque a gente se convenceu de que a estatística, né, consegue chegar à verdade das coisas. Não sei, estou pensando aqui. Mas a Josi lembrou bem. Para cada resposta, pode ser da estatística, pode ser a resposta que está no livro didático, pode ser a resposta que está no novo livro do professor Charlot, seja lá de quem for, a gente olha para aquela resposta como o decreto do fim do mundo. Não pode ser assim, não é? A gente precisa desconfiar. De repente, pode não ser assim. Bom, eu vou encerrar aqui, perguntar para o Roberto se tem algum aviso. Com 2 minutos, né, Roberto? Isso também Rapidinho, professor. Oi? Não, só lembrando que a semana que vem
A live não será na terça-feira, que é dia 7 de setembro, feriado. Então, a live ficou... Já coloquei em todos os grupos, né? Vai ser na quarta-feira, dia 8. Lembrando também que nós temos a atividade que era da autonarrativa, né, da narrativa autobiográfica, que era semana passada. Essa semana ela continua, vocês não vão precisar fazer de novo, tá bom? Porque alguém perguntou se tem que fazer 2, eu falei, não precisa. A gente deu um tempo, porque era extremamente importante para a gente trabalhar. Participem dos fóruns, é importante que vocês participem dos fóruns, tá? Eu não sei se o Aldo tem alguma coisa para falar rapidinho, o Aldo ou o Antônio, sobre a questão do ambiente. É só que tem chegado muitas dúvidas para a gente, e a gente fez circular aí um vídeo que foi retirado da nossa reunião da turma 2, mas não tem as particularidades da turma 2. Eu recortei o vídeo só para o momento em que eu demonstro como participar dos fóruns e como criar as atividades no Google Drive. Então, se você não acessou esse vídeo e quiser, eu vou mandar logo depois aqui da live, naquele nosso grupão lá que tem todo mundo. Eu mando esse recorte do vídeo de novo. E quem ainda está com problema para acessar o Drive, fazer esse aviso aqui, público, para todo mundo ouvir. Precisa de um e-mail vinculado a uma conta do Google. Quem ainda não vinculou, né, essa conta, tem um formulário aí, que o formulário ajuda, que a gente consegue pegar lá, eu e o Antônio, a gente entra e zera as demandas, mas também alguns professores passaram diretamente para mim e para o Antônio. A gente já resolve assim que dá, até para vocês terem um acesso o mais rápido possível ao Drive. Então é só isso, vamos circular esse vídeo. Eu demonstro, eu uso a visão de aluno, inclusive, para não dizer nem que tem diferença, né? Eu uso a visão de aluno e dá para ver o passo a passo, para comentar o fórum, para comentar uma postagem do amigo, e também demonstro como criar o documento dentro da pasta do Google Drive. Maravilha. Gente, boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Estudem, tragam questões para a aula, venham debater com a gente. É muito bom a gente aprender todo mundo junto aqui, tá bom? Tudo de bom para vocês. Ótima semana. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Professor, se você puder encerrar a gravação, Eu que aí o vídeo processa mais rápido. Maravilha. Tchau, boa noite, boa noite. Tivemos 90 pessoas.